na temática envolvendo incidentes. E aí, estamos aí. Incidentes de falsidade e incidentes de insanidade mental. Essas imagens mostram claramente, pelo menos, as implicações. A título de brincadeira, mas tem a sua repercussão no âmbito do processo penal. E, evidentemente, que são situações que deverão ser objeto de pronunciamento jurisdicional e devidamente corrigidas, sanadas, levando-se em consideração as suas implicações que nós iremos estar tratando daqui para frente. Incidentes, de acordo com o dicionário, é o episódio inesperado ou situação que altera a ordem normal das coisas. Por exemplo, o incidente atrapalhou a viagem inteira. É uma situação não importante, descartável, separam-se dos incidentes, que é o exemplo. Então, nós observamos com maior propriedade no âmbito do processo penal, que envolve algo muito mais relevante. Então, há o destaque aqui, como se mostra, no CPP, são as questões e os procedimentos secundários que incidem sobre o procedimento principal, que devem ser solucionados antes da decisão de mérito. É uma situação que deve ser objeto. Então, nós observamos que os incidentes de falsidade, de insanidade mental, é algo que exige um pronunciamento efetivo do órgão do Poder Judiciário em relação à sua matéria, tendo-se em vista que tem uma implicação direta na forma em como será decidido o mérito da questão principal. Então, mas não são questões prejudiciais. Pois bem, no incidente de falsidade documental, previsto entre os artigos 145 e 148 do CPP, nós observamos exatamente algumas peculiaridades que serão tratadas, entre as quais que incide necessariamente sobre documento. Então, a falsidade é falsidade documental, por isso é o nome do próprio instituto, que é cabível tanto no âmbito do inquérito policial quanto no âmbito processual. Legitimados, no caso, para requerimento, os legitimados ativos, nós temos o Ministério Público, querelante ou defesa. Fora dessas situações, nós observamos a necessidade, pode ser feito por meio de procuração, no entanto, é exigível, de acordo com a legislação, ou ex legis, exatamente que a procuração detenha poderes especiais, que são os denominados poderes específicos para atuar em determinada causa, ou seja, provocar um incidente de falsidade documental com todo o detalhamento necessário. Então, são esses que poderão, por exemplo, formalizar aí o requerimento, que é o nome técnico para a peça desses legitimados. No caso da atuação pré-processual, nós temos aí a representação do delegado de polícia, que é o termo adequado para a instauração do incidente de falsidade documental. E ele, como nós podemos observar, necessariamente tem que ser por escrito, provocado aí por quem de direito. No entanto, dependendo da situação do caso concreto, o órgão do Poder Judiciário pode entender que seja o caso da instauração, e aí ele o faz de ofício. O Superior Tribunal de Justiça já julgou situação envolvendo essa matéria em 2019, que é o HC 200.558. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença. É o que está escrito no julgado. A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juiz, o adquém, levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a qual. Ou seja, não há que se falar na instauração desse incidente em fase recursal, tendo-se em vista a possibilidade de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nessa notícia nós temos: ex-secretário do Rio de Janeiro diz que o Ministério Público Federal falsificou documentos para lhe acusar de lavagem.
Pois bem, procedimento em relação ao incidente de falsidade documental. Ouvir a parte contrária em 48 horas, e essa, evidentemente, pode se manifestar, pugnar pela apresentação de provas, ou mesmo requerer aí algum tipo de medida para se contrapor aquele incidente, se for o caso. Necessário se faz, nesses incidentes, ouvir o Ministério Público na qualidade de custos legis ou fiscal da lei, e aí as partes terão possibilidade de se manifestar em alegações em até 3 dias, pugnando pelas diligências que forem necessárias, e aí o juiz vai analisar se é o caso de deferir ou não e se pronunciará em caráter definitivo acerca deste incidente. Reconhecida a falsidade documental, nós observamos exatamente o seguinte: a decisão do reconhecimento ela é irrecorrível, ou seja, não é passível de pronunciamento, um juízo, uma matéria em si aí objeto desse questionamento. A consequência da situação no caso de não ser reconhecida, de ser efetivamente reconhecida aí a falsidade, é o desentranhamento desses documentos, se ele não interessar ao processo, para eventuais análises técnicas, periciais, desentranha o documento e remete ao Ministério Público para a atuação devida, conforme o caso, requisição da instalação de inquérito policial, ou mesmo se tiverem todos os elementos, ele pode propor a ação penal exatamente pela falsidade documental, que pode configurar aí um crime. Qualquer que seja a decisão, seja reconhecendo ou não reconhecendo, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil em relação àquela matéria. Por exemplo, nesse caso, de ter sido reconhecida e encaminhados os documentos para o Ministério Público, no processo penal relacionado à falsidade documental, especificamente em relação a ela, ter sido absolvido, ter sido resolvida aquela questão, entendendo que o documento não era falso. É uma situação que não seja coisa julgada material a esse ponto. Ou mesmo o tratamento daquele documento no juízo civil, que demonstra efetivamente que aquele documento foi produzido legalmente, uma escritura pública, por exemplo. A diferença entre falsidade documental e falsidade ideológica. Então, nós observamos que o julgado do STJ 113.10.67 de Minas Gerais, de dezembro de 2007, estabelece o seguinte: jurisprudência dessa Corte, no sentido de que, sendo a acusação de falsidade ideológica, é desnecessária a realização de perícia, uma vez que, diferentemente do que ocorre com a falsidade documental, a alteração é no conteúdo e não na forma do documento. Ou seja, no que diz respeito às informações do documento, nós poderemos falar em falsidade ideológica. No que diz respeito à forma do documento, nós poderemos falar em falsidade documental. Está aí a grande diferença desses dois institutos, dessas duas configurações delitivas. Vereador do Cabo é preso em operação policial que investiga crimes de peculato e falsidade documental. Está aí uma outra informação, que inclusive faz menção aqui na nota, de ter sido realizada busca e apreensão domiciliar. Novamente, Superior Tribunal de Justiça, em julgado de 2018, incidente de falsidade documental, omissão, inexistência, nova perícia, desnecessidade. E aí, nesse julgado, menciona exatamente o seguinte: a jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da prova, da produção de prova, é uma faculdade do magistrado, a quem cabe verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. É semelhante aos julgados que nós já tratamos aqui, envolvendo temas semelhantes, em que depende do crivo judicial se vai acatar ou não vai acatar aí o incidente de falsidade documental. Então, nós vamos entrar agora no incidente de insanidade mental, que é uma situação diversa que necessariamente tem implicações no processo penal, tal qual o incidente de falsidade documental. Neste caso da insanidade mental, está previsto nos artigos 149 a 154 do CPP.
E necessariamente deve haver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, por meio de exame médico legal, que é o exame técnico qualificado, exatamente apropriado para avaliar as condições mentais aí do acusado. Regra, nós temos aí o prazo de 45 dias, mas conforme a peculiaridade, complexidade, esse prazo é um prazo que não é peremptório. Momento da sua realização, seja na fase policial ou mesmo judicial. Então, esses são os dois momentos principais. Legitimados, nós temos aí, por meio da peça denominada tecnicamente como requerimento, o Ministério Público ele pode requerer o querelante ou a defesa do acusado, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, curador, se com procuração com poderes especiais, que são os poderes específicos que nós mencionamos em relação ao incidente de falsidade documental. Então, a peça, nesse particular, é requerimento desses atores. No caso da fase policial, nós temos aí a representação por parte do delegado de polícia, que pode ser a hipótese a ser analisada pelo órgão do Poder Judiciário, que é quem cabe decidir. Nessa notícia de 2020, nós temos declaração de semi-imputabilidade, exige incidente de insanidade mental, exame médico legal. Essa é uma notícia do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós observamos a correlação da necessidade do exame técnico qualificado, exatamente na perspectiva de avaliar ou não a pertinência do incidente de insanidade mental. E nesse particular aqui, nós observamos a caso que envolve semi-imputabilidade, previsto lá no artigo 26 do Código, parágrafo único do Código Penal Brasileiro. Novamente, o STJ, em julgado de 2020, nós temos requerimento de ambas as partes. Constitui coação ilegal a manutenção do acusado, portador de notório desequilíbrio mental, diagnosticado por profissionais de saúde e sugerido por agentes policiais e companheiros de cela na unidade prisional, assim como a tramitação do feito por período desmedido, máxime quando se trata de cárcere cautelar e há questionamento sobre a integridade mental do réu. Ordem concedida a fim de determinar a transferência imediata do paciente para estabelecimento médico penal da região, que abriga e trata detentos diagnosticados com doença mental, sem prejuízo de outras providências cautelares que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas. Então, são situações aí relacionadas a essa temática que nós estamos estudando. Uma outra notícia envolve nova defesa do pedreiro assassino desiste de alegar insanidade mental. Pois bem, só o juiz decidindo instaurar, a quem cabe a instauração do incidente de insanidade mental? Só o juiz, mediante a provocação ou não das partes, dos envolvidos ou mesmo da autoridade policial, como nós observamos, seja requerimento, seja por meio de representação. No caso do juiz decidir pela instauração, é uma decisão irrecorrível. Em decidindo, ele nomeia curador para atuar ali naquele caso concreto em nome do acusado. Pode também ordenar a internação provisória. Internação provisória é essa que é necessariamente uma medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, inciso 7º do Código de Processo Penal. Então, essa internação provisória em manicômio judiciário, se ele estiver preso, ele vai para o manicômio judiciário, conforme entendeu o órgão do Poder Judiciário, ou estabelecimento adequado, se ele estiver solto. No entanto, nós devemos observar, por exemplo, que a situação da localidade, da região, ter aí um local apropriado para manter provisoriamente esse acusado, de acordo com essas circunstâncias, se o órgão do Poder Judiciário se convencer aí da necessidade dessa medida. No entanto, tanto em um caso quanto em outro, pode incidir cumulativamente. A incidência desse tipo de medida, da internação provisória, no curso do procedimento que vai tratar aí do incidente de insanidade mental, exatamente só é cabível quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:
ter sido praticado ou terem sido praticados crimes com violência e grave ameaça. É uma condição essencial, junto com as que seguirão, para aplicar essa medida, que é a medida que restringe ou pode restringir a liberdade do acusado. A outra situação é exatamente que peritos possam concluir ser inimputável ou semi-imputável o acusado. E também quando houver risco de reiteração da prática delitiva. Então, são situações essas que, cumulativamente, devem ser observadas pelo órgão do Poder Judiciário para decidir a respeito do deferimento ou não dessa medida cautelar. Uma outra situação que nós devemos observar é que, em todo caso, o Ministério Público deve ser ouvido. Então, se ele é o requerente, é óbvio que não há necessidade, mas se quaisquer dos outros legitimados pleitearem a instauração do incidente, o Ministério Público deve ser ouvido como custos legis ou fiscal da lei. E aí, todos os envolvidos, todos os atores, vamos assim dizer, dentro do incidente instaurado de insanidade mental, podem apresentar quesitos em até 48 horas. Com a instauração do incidente de insanidade mental, a matéria que chama a atenção em relação àquela questão é exatamente o quê? Se há possibilidade ou não há possibilidade do acusado ser isento de pena, ser possível aplicar medidas de segurança, então há que se falar ou não na suspensão do processo. Então nós observamos exatamente o seguinte, que a suspensão, em relação à suspensão do processo, ser iniciada a ação penal, salvo antecipação de provas. Então é o caso realmente da decretação da suspensão do processo, exatamente em razão de situações que a natureza desse instituto exige. Mas não impede, por exemplo, a antecipação de provas que podem ser consideradas urgentes ou necessárias, como, por exemplo, o oitiva de testemunhos de pessoas doentes, ou mesmo idosos, conforme a situação concreta. E a apresentação do laudo pericial também é um ato que justifica aí a suspensão do processo, evidentemente que esse laudo pericial técnico-científico, ele deve demonstrar aí a pertinência da medida. Pois bem, em relação à conclusão da perícia médico-legal em relação às situações do gênero, se era, ao tempo da infração, irresponsável, então o processo prosseguirá na presença de curador. No entanto, se a perícia concluir, no caso, se a doença mental sobreveio à infração, ou seja, ela não tem relação direta aí com a prática da infração, ela ocorreu posteriormente, o processo continuará suspenso até o restabelecimento do acusado, podendo ser internado em manicômio ou outro local adequado, de acordo com prudente crivo judicial. Observação. O processo retomará o seu curso, restabeleça o acusado. Evidentemente, em caso do acusado, ele tiver condições exatamente de estar acompanhando o processo como um todo, mediante um aval técnico-científico que ateste essa condição. E aí, nessa condição, evidentemente, se foi superada a fase aí instrutória com a inquirição das testemunhas, é possível exatamente o quê? Reinquiri-las, exatamente com a presença do acusado, se for o caso. A gente vai observar quando nós tratarmos de testemunhas que existem situações que o acusado ele pode até não estar presente aí na inquirição. Mas no particular do incidente de insanidade mental, é uma situação que pode exigir aí a reinquirição das testemunhas. Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, a realização de exame técnico constitui prerrogativa inerente ao direito de defesa em relação ao incidente de insanidade mental. Novamente, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado de 2020, estabelece sobre o tema que o artigo 149 do CTP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normas processuais penais que regem a matéria indica que o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, previstas nos artigos 26 caput, parágrafo único do Código Penal, depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico legal nele previsto, sendo possível, ao juízo, discordar das conclusões do laudo, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada. Então, aí nós observamos a correlação da livre convicção motivada do Poder Judiciário em relação à matéria probatória,
ao mesmo tempo, a correlação da necessidade do reconhecimento da semi-imputabilidade ou imputabilidade por meio do próprio incidente de insanidade mental, e análise técnica qualificada, que é o exame médico legal em relação aí ao acusado que se encontra e pode se encontrar em condições de processamento e deferimento na medida. Pois bem, então são essas as temáticas envolvendo os incidentes de insanidade mental e incidentes de insanidade de falsidade documental que têm implicações no processo penal e devem ser resolvidos aí efetivamente pelo juízo criminal competente para o processo de julgamento da causa principal.